Boa noite a todos que vão ver esse vídeo depois. Então nós vamos hoje começar a leitura. Flávia, só peço para você fechar o microfone aqui, deixa se eu consigo fechar, fechei. A Lúcio também está entrando. Vamos aqui tentar fechar o microfone de alguns de vocês, só para que vocês possam me ouvir bem. Nós vamos começar hoje o curso do Evangelho de Marcos. Hoje eu até mandei o material, alguns não conseguiram abrir, eu vou mandar em outro formato para que vocês possam ter acesso ao material. Como é que funciona o nosso curso para quem está vindo a primeira vez? Nós falamos aí em torno de 40 minutos, 1 hora no máximo, aí abrimos para que vocês façam perguntas, e essa aula ela fica gravada, você pode ver essa aula depois, e também pode, durante a semana, tirar dúvidas, pode colocar as dúvidas ali no grupo, as dúvidas que você ficou, ou mesmo você pode me chamar no particular, alguma coisa que não ficou clara em relação àquilo que nós estudamos. E aí a gente vai fazendo esse estudo do Evangelho de Marcos. A gente vai usar um livrinho base chamado Como Ler o Evangelho de Marcos. Depois eu vou postar a foto dele no grupo lá. Alguns até compraram esse livrinho. Esse livro tá ali, ó. Tá ali o Rafael mostrando ali, ó. O Rafael tá mostrando o livrinho Como Ler o Evangelho de Marcos. Esse livrinho vocês encontram, quem é de Campo Grande, por exemplo, Goiânia, e consegue encontrar ele na Paulus Livraria. Ou se não pedindo também, vocês conseguem ele, tá? É um livrinho barato, e que você consegue aí acompanhar cada capítulo de Marcos que nós vamos estudar. A nossa proposta é começar hoje e terminar aí no início de dezembro, tá? Entre final de novembro e início de dezembro, o curso. A gente vai ler o Evangelho de Marcos todo. A proposta que eu coloquei para vocês lá é que nós vamos fazer basicamente a estrutura do Evangelho, quem foi o autor, qual foi o objetivo de Marcos, e depois as chaves de leitura. Guto, o que é chave de leitura, para que eu entenda isso? Chave de leitura é o seguinte, é quando você pega a lógica de um autor e consegue entender a simbologia que ele escreve por trás. O que ele está buscando? Isso são chaves de leitura. Vou dar um exemplo bem simples para você entender uma chave de leitura. Quando aparece a palavra vinho no Evangelho de João, né, quando aparece a palavra vinho, eu já posso trocar a palavra vinho por alegria, por amor. De quem? Da Judite. Eu fecho aqui, pode deixar. Ela fechou. Deixa eu fechar o dela aqui. Vou fechar o dela aqui, ó. Deu, acho que fechei. Judite, não tem um microfone em seu aí, é só bater dentro dele aí para fechar. Não, acho que eu já consegui aqui, Judite, espera aí. Isso, consegui. Depois eu abro de vocês, tá? Fica tranquilo. Só para que vocês possam escutar. Então, quando a gente fala do vinho no Evangelho de João, eu sei que o Evangelho de João está dizendo sobre alegria, sobre amor. Então, isso é uma chave de leitura. Quando eu pego nos evangelhos a palavra mar, então, geralmente, eu estou falando de dificuldades, por isso que fala de tempestades no mar. Então, a palavra mar geralmente significa dificuldades, é outra chave de leitura. Então, a gente vai pegando essa chave de leitura, vai entendendo o que o evangelista está querendo falar, tá? Qual é o objetivo dele ao escrever, tá bom? Então, isso é a chave de leitura. Então, quando você tem uma chave de leitura, você consegue ler aquele evangelho de forma muito tranquila. Então, esse vai ser o nosso objetivo em relação aqui todos os evangelhos, né? Começando com o evangelho de Marcos, para que vocês entendam esse evangelho. Já vou, antes de falar, hoje, já postar para vocês aí, né, explicar o que eu postei. Uma coisa importante quando a gente fala dos evangelhos é que os evangelhos não são biografia de Jesus, tá? Isso tem que estar claro. O evangelho não está falando da biografia de Jesus. Eles não estão escrevendo a história de Jesus, eles não estão preocupados com isso. Os 4 evangelhos, eles se preocupam em narrar a mensagem de Jesus, tá? Por isso que nós temos pouca informação sobre a infância de Jesus. Só 2 evangelistas falam do nascimento, por exemplo, mas os outros não falam, porque não é importante. Os evangelhos não falam quem são os avós de Jesus, a gente sabe pela tradição, por outras fontes. Porque não é contar a história. Os evangelhos não falam se os discípulos eram casados, se eram solteiros, se Jesus casou ou não casou. Isso não é preocupação do evangelho. O evangelho
é você entender qual é a mensagem de Jesus a partir daquela comunidade que escreveu, tá bom? E isso é o objetivo de todos os evangelhos. Qual é a mensagem de Jesus para todos nós, mas principalmente para aquela comunidade que está escrevendo sobre Jesus. Então a primeira comunidade que nós vamos entender é a comunidade de Marcos. Então qual é a mensagem que a comunidade de Marcos quer passar para nós? Qual é a mensagem de Jesus? Então quando você for ler qualquer capítulo dos evangelhos, qualquer capítulo, você vai sempre colocar essa perguntinha na sua cabeça, tá? Qual é a mensagem que o Marcos está deixando aqui para nós a partir de Jesus? Jesus deixou uma mensagem. Para quem está entrando agora, estamos começando agora, só explicando um pouco o nosso roteiro. Então, Jesus deixou uma mensagem, a comunidade está transmitindo essa mensagem. Então, qual é a mensagem que o Marcos quer passar a partir desse capítulo? Sempre pergunta isso, tá? Vai ler o capítulo 5 de Marcos. Qual é a mensagem de Jesus que o Marcos quer deixar aqui para nós? Tá? Qual é a mensagem? Nunca esqueça essa perguntinha na sua cabeça. Qual é a mensagem? Então, não é preocupação com a vida de Jesus. E por isso que o evangelho a gente não lê a partir de Jesus. O evangelho a gente lê a partir da comunidade que escreve. É a comunidade que escreve sobre Jesus. Tá? O que aquela comunidade quer passar para nós a partir de Jesus, dos ensinamentos deixados por Jesus, qual foi a mensagem que aquela comunidade achou importante para transmitir? Então, sempre essa pergunta, qual a mensagem? Então, quando as pessoas perguntam, por que não se fala da vida de Jesus, se era casado, se era solteiro, onde morava, onde não morava, se os apóstolos eram casados, se não era, porque isso não é importante. Por isso que Maria poucas vezes aparece no Evangelho, ela é importante para nós, mas para aquela comunidade o importante era a mensagem de Jesus. Era a mensagem que Jesus estava passando, ok? Então isso nós vamos estar sempre atentos qual é a mensagem que a comunidade quer passar. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos... eu vou sugerir uma coisa antes aqui. Quem for depois estudar aqui comigo, aos poucos, quem puder comprar, não sei se é essa de capa de zíper não, tá? Essa Bíblia de Jerusalém é a melhor Bíblia para estudar, tá? Bíblia de Jerusalém. Isso aqui não é nem para levar para a comunidade, isso aqui é para estudar. Ela tem que estar toda rabiscada, tá? Então ela vai estar rabiscada para vocês, porque vocês vão estar estudando, tá bom? Então essa Bíblia de Jerusalém é a melhor para estudar. Então vocês, quem puder comprar, também tem na Paulus, tá? São sugestões. Eu preciso comprar? Não, só estou dando sugestões para vocês aí. Então hoje nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, e se você observar, nós temos 4 evangelhos, tá? 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São chamados de evangelhos canônicos. Canônicos quer dizer oficiais, que a igreja aprovou. A gente sabe que existem mais evangelhos, mas esses são os 4 evangelhos que a igreja, ao longo dos 4 primeiros séculos, a igreja aprovou. Os 3 primeiros evangelhos, eu vou falar daqui a pouco isso com vocês, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, nós chamamos de sinóticos, tá? Sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos, eu vou daqui a pouco vou mostrar aqui para vocês, só estou fazendo algumas reforços para vocês ir guardando na memória. Sinótico quer dizer, eles são semelhantes. Quando você coloca eles do lado um do outro, vocês vão perceber muita semelhança neles. A estrutura deles é semelhantes. A mensagem deles são semelhantes. Então, a gente chama sinótico isso. Sinótico significa ver juntos. A palavra sinótico é uma palavra grega. Ver juntos, porque se colocado um do lado do outro, vocês vão perceber muita semelhança entre eles. Tá? Muitas semelhanças entre eles. Então, essa palavra é sinótico. Eu vou falar disso ainda hoje com vocês. Pessoal, lá no início, quando os evangelhos foram escritos, eles não tinham títulos. Não estava escrito assim Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Não estava escrito título nenhum. Porque eram cartas que circulavam nas comunidades. Então, você mandava essas cartas, depois que essas cartas foram reunidas e formou o que nós chamamos de evangelhos, tá? Mas, no princípio, essas cartas não tinham títulos, identificando quem era o autor. Porque também o autor não era importante. O que era importante era a mensagem de Jesus. Tá, e eu fiz até uma perguntinha no grupo lá,
Se a gente não tem o autor, então já vou te fazer uma informação muito importante para todos vocês. Todos os evangelhos são obras anônimas. Todos os 4 evangelhos são obras anônimas. Em outras palavras, não nasceram com título do autor. Nós não temos o título desses autores no início. Repetindo que essa informação é importante. Todos os evangelhos, tá? Nós estamos começando agora, Ramona. Todos os evangelhos nasceram anônimos, sem títulos, todos eles. Aí vem a pergunta, então como nós sabemos quem são os autores se esses evangelhos nasceram sem títulos, sem autoria? Como é que nós sabemos hoje que o primeiro evangelho é do Mateus, que o segundo evangelho é do Marcos, que o terceiro evangelho é do Lucas e que o quarto evangelho é do João? Nós sabemos isso através daquilo que nós chamamos na igreja de tradição. E eu vou explicar o que é tradição para vocês agora, para vocês nunca mais esquecerem isso, tá? Então, sim, foi a tradição que nos informou o nome dos autores. O que é tradição, Guto? Tradição são os primeiros teólogos e bispos da igreja do século II, principalmente. Século II, século III, século IV. Até o século VIII nós chamamos de tradição. Então, a tradição do século II, muito próxima dos discípulos de Jesus, vão dizer para nós de quem são esses autores. Hoje nós vamos, inclusive, com vocês aqui na aula, eu vou mostrar qual foi a tradição que informou que o segundo evangelho é o de Marcos, tá? Mas já vou adiantar alguns aqui para vocês. Alguns bispos, como Pápias, Irineu de Lyon, Orígenes, tudo isso tem depois no negócio que eu mandei para vocês, tá? Só estou aqui reforçando. Então, Pápias, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia, todos esses fazem parte de uma que nós chamamos de tradição da igreja. São eles que vão dizer, o primeiro evangelho é do Mateus, o segundo é do Marcos, o terceiro é do Lucas e o quarto é do João. Então, quando alguém perguntar para vocês, como é que vocês sabem quais são os autores dos evangelhos, se eles nasceram anônimos? Vocês vão responder, a tradição da igreja, principalmente a tradição do século II, indicou o nome desses autores. Aí a pessoa vai perguntar, o que é tradição? Tradição são os bispos da igreja. Os primeiros bispos do século II, eles vão indicar para nós de quem são esses evangelhos, ok? Então, foi a tradição. Na Bíblia não aparece nome de quem escreveu os evangelhos. O nome que está aqui, agora, é fruto da reforma, depois do Concílio de Trento, que aparece nome. Outra coisa que não tinha no início, os evangelhos não apareceram com capítulos e nem com versículo. Não tinha capítulo e nem versículo. Isso também é coisa da Idade Média. Depois, um dia eu vou falar isso para vocês, tá? Então, os evangelhos não nasceram com autor, não nasceram com título, não nasceram com capítulos, não nasceram com versículos. Nada disso, tá? Os autores nós sabemos a partir do século II. Os autores, a tradição. Já os capítulos, os versículos, eles são da Idade Média, tá? Começando principalmente no século XI. Século XI para frente, que foi colocado primeiro os versículos e depois os capítulos para ficar mais fácil. Não sei se vocês sabem disso, versículo e capítulo é um recurso pedagógico para achar texto, para você achar texto. Aí eu quero achar Mateus 14, então eu vou lá, isso é pedagogia nossa. O mundo antigo não precisava disso, porque eles liam todas essas cartas, tá? Então, o que nós estamos aqui mostrando para vocês, para quem chegou depois aí, é que os evangelhos nasceram como obras anônimas, sem título, sem autores, e que nós só sabemos desses autores através da tradição da igreja do século II, os bispos do século II, como Pápias, como Irineu de Lyon, depois um teólogo chamado Clemente de Alexandria, um outro teólogo, Orígenes, vão dizer o nome desses autores para nós, tá? Desses autores para nós. Então foi por isso que nós descobrimos. Para vocês que estão entrando agora, essa tradição do século II,
até o ano de 150, nós chamamos ela de terceira geração dos cristãos. Terceira geração dos cristãos, tá bom? Então, depois de Jesus, até o ano 150, tem 3 gerações de cristãos. Qual é a primeira geração? É a geração dos apóstolos. Então, a primeira geração dos cristãos é a geração dos apóstolos. Essa geração morre com Paulo, tá? Em 67, mais ou menos. Primeira geração. Depois, então, qual é a primeira geração dos cristãos? É a geração apostólica, dos apóstolos. A morte que nós temos identificação, assim, foi do Paulo, no ano 67. É o mais aceito. Depois vem a segunda geração de cristãos, que são os discípulos dos apóstolos. Tá? Os discípulos dos apóstolos, segunda geração. Essa geração vai mais ou menos até o ano 110. Tá? Até o ano 110. O Papas é um deles, esse Papas que eu falei. Entra na segunda geração dos cristãos. Eles são os discípulos dos apóstolos. Pessoas que seguiram apóstolos. Tá? E depois, como Marcos. O Marcos pertence à segunda geração. Tá? E depois a terceira geração apostólica é do ano 110 a 150. 110 a 150. É a terceira geração dos apóstolos. Essa tradição que eu falei para vocês, ela está na terceira geração dos cristãos. Ok? Seu primeiro ponto importante. Agora, então, eu vou passar para vocês aqui essa lâmina que eu já passei para vocês, eu vou explicar elas para que vocês saibam quem foi o Marcos, como é que nós sabemos desse Marcos, tudinho, o que é importante no Evangelho do Marcos, mas eu quero adiantar um ponto antes, porque quando vocês verem a lâmina, fica fácil na cabeça de vocês. Até pouco tempo atrás, até o século XVIII, até 250 anos atrás, acreditava-se que o Evangelho de Mateus era o mais antigo. Até o século XVIII, acreditava-se que o Evangelho de Mateus era o mais antigo. Por isso que ele aparece em primeiro lugar na Bíblia. Tá? Por isso que ele está em primeiro lugar. Só que aí alguns pesquisadores, biblistas, que nós chamamos de exegetas, tá com X, exegetas, começando a pesquisar, eles perceberam que isso, inclusive essa primeira teoria, quem defende ela é até o Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos que defendia que o Mateus era o evangelho mais antigo. Tá? Depois, no século XVIII, pesquisadores, estudando, olhando, colocando um do lado do outro, como eu falei para vocês, isso é sinótico, colocando o evangelho um do lado do outro, comparando, percebeu que não, que havia um equívoco, que o evangelho mais antigo não é o Mateus, é o Marcos. Essa é a teoria aceita hoje, tá? É a teoria aceita hoje, que o evangelho mais antigo é o do Marcos. E o Mateus e o Lucas, eles na verdade copiaram boa parte do Marcos. Tá? Então, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas copiaram boa parte do evangelho de Marcos. Então, no Marcos é o evangelho mais antigo dos 4. Então, a sequência ficou assim, ó, dos evangelhos mais antigos. Primeiro lugar, o Marcos. Segundo lugar, o Mateus. Terceiro lugar, o Lucas. Quarto lugar, o João. Tá? Então, Marcos vem em primeiro lugar. O Mateus vem em segundo lugar. O Lucas vem em terceiro lugar. E o João vem em quarto lugar. Ok? E por que não mudou isso? E por que não colocou, então, mudou na Bíblia? Porque já estava assim, a igreja deixou, não precisou mexer mais. Como já estava, a sequência estava assim, se manteve. Tá. Essa teoria, pessoal, é chamada teoria das duas fontes. Eu vou explicar isso para vocês hoje, mas eu já estou adiantando aqui só para vocês entenderem. O que é a teoria das duas fontes? A primeira fonte é Marcos, então. Qual é a fonte do João? Desculpa, qual é a fonte do Lucas e do Mateus? Marcos, primeira fonte. Então, o Mateus e o Lucas usaram o Marcos como fonte. Tá, mas são teoria das duas fontes. Qual que é a outra fonte? Acredita-se que tem um evangelho mais antigo que o Marcos, tem um evangelho mais antigo que o Marcos, mas que nós não sabemos quem escreveu. Até hoje nós não sabemos. São as palavras de Jesus. A gente chama em grego logia, tá? Logia, logos, palavra, logos. Então são as palavras de Jesus. Esse evangelho, ele é muito antigo e não se sabe o autor dele até hoje, não se sabe o autor. Como a palavra fonte em alemão é Quelle,
porque quem descobriu isso foram os alemães. Como a palavra em alemão fonte é Quelle, o nome desse evangelho ficou sendo evangelho o quê? Então, as duas fontes que o Mateus e o Lucas utilizaram foi Marcos e essa fonte que nós chamamos de fonte Q. De onde vem essa palavra Q? Vem de Quelle. Quelle em alemão é fonte. Tá? É um evangelho antigo, nós não sabemos quem escreveu, mas que o Mateus e o Lucas utilizam essas palavras de Jesus que o Marcos não utiliza. Então, o Mateus e o Lucas, para escrever o evangelho deles, eles utilizaram duas fontes básicas. Quais são essas fontes? Marcos e esse evangelho chamado evangelho Q. Ou Quelle, tá? Dessa fonte. Quelle. Mas o Mateus e o Lucas só usaram essas duas? As principais, sim. As principais, sim. Marcos e o evangelho Q. Mas o Mateus tem coisa que é só dele. Só dele. Então o Mateus tem uma fonte só dele também. A gente chama de fonte M. Fonte de Mateus. Tá? Guto, qual o exemplo de uma fonte que o Mateus só ele tem? O nascimento, aquela informação que ele dá que quando Jesus nasceu foi para o Egito. Só ele fala isso. Essa fonte é dele. Fonte de Mateus. E o Lucas também tem fonte que é só dele. Por exemplo, Lucas fala aí, Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Só o Lucas fala isso. Essa fonte é do Lucas. Então vamos chamar essa fonte de fonte L. Tá? Então, assim, o que é a teoria das duas fontes? A teoria das duas fontes é a teoria que afirma que o Mateus e o Lucas usaram basicamente duas fontes para escrever os seus evangelhos. Quais são essas fontes? Marcos e o evangelho Q. Tá? O evangelho Q. Então essas são as duas fontes básicas que o Mateus e o Lucas utilizaram para escrever seus evangelhos. Mas eles só usaram essas duas fontes? Não. O Mateus teve fonte que só ele teve, fonte M, como essa informação que Jesus foi até o Egito, a família de Nazaré, né? E o Lucas que fala, por exemplo, que Maria guardava essas coisas no coração. Mas não só isso, por exemplo, vocês conhecem a parábola do filho pródigo. Só está no evangelho de Lucas. Só Lucas tem, ninguém mais. Então, onde o Lucas pegou isso? Fonte própria dele, ninguém sabe. Então a gente chama isso de fonte L, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco isso. Eu vou agora, então, compartilhar o nosso material de hoje e vamos conversando e no final vocês, então, podem fazer as perguntas, tá bom? Então já vou compartilhar aqui, peraí. Só um instante. Vocês estão enxergando? Aí alguém fala se está enxergando isso aí. Vocês estão, né? Sim, tá enxergando. Tá, beleza, então, só para saber. Então vamos lá. Aí eu faço aqui as saudações a vocês, sejam bem-vindos ao curso, né? Então aqui nós vamos começar. Então, quem era Marcos? A primeira pergunta é essa. Quem era Marcos que escreveu esse segundo evangelho? Aí eu fiz uma pergunta assim, ó, se os evangelhos não tinham títulos no início, nem autoria, como nós sabemos que esse evangelho é de Marcos? Você já sabe a resposta. Se eu perguntar isso para vocês hoje, você sabe a resposta, através da tradição. Então a resposta para essa pergunta vocês já são capazes de responder. Os evangelhos, embora não nasceram com títulos, a tradição da igreja informou quem os escreveu. Qual é a tradição? Os bispos da igreja, os primeiros teólogos, eles vão nos informar, tá bom? Por isso que eu já dei as informações antes para vocês ficarem mais fácil agora, tá? A resposta a essa pergunta é tradição. Vamos aqui. Vamos ver o que dizem as Sagradas Escrituras sobre Marcos. O Marcos aparece nas Sagradas Escrituras? Tem um Marcos que aparece nas Sagradas Escrituras e que a tradição acha que foi ele que escreveu o segundo evangelho, tá? Por exemplo, o bispo Irineu de León, olha só, ele viveu bem no início do século II, aí, ó, 130 ele nasceu. Então esse bispo chamado Irineu de León, ele vai dizer que o Marcos evangelista é o mesmo João Marcos que aparece nas Escrituras, principalmente no Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver então sobre esse João Marcos. De novo, esse bispo Irineu de Lyon, França, esse bispo, que foi muito importante no início do cristianismo, século II, ele vai dizer que o Marcos evangelista é o mesmo João Marcos que aparece nas Escrituras. Então eu peguei todas as passagens que falam do João Marcos para vocês verem quem é ele. Mas já vou adiantar. João Marcos, ele foi um companheiro de Paulo,
ele acompanhava Paulo, ele foi primo do Barnabé, que é outro que andava com Paulo, ele é primo do Barnabé, que aparece muito no Atos dos Apóstolos, e ele também foi discípulo do Pedro. Então esse João Marcos, ele foi companheiro do Paulo de viagem, ele acompanhou Paulo de Tarso em viagem, e foi discípulo do Pedro. Como é que nós sabemos isso? Pelas Sagradas Escrituras, vou mostrar para vocês, e através da tradição também, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, para o Irineu de Lyon, o evangelista Marcos é a mesma pessoa do João Marcos que aparece na Escritura. Então, a primeira informação, Atos 12, 12. Depois você pode pegar a Bíblia e vocês vão ver lá. Está escrito assim, ó, dando-se conta da situação. Isso aqui foi quando Pedro ele foi libertado da cadeia, que o anjo apareceu. Vocês conhecem essa história. Então, dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, o que tem o cognome de Marcos. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. Aqui tem muitas informações importantes para nós. Primeiro ponto, o Marcos, o evangelista Marcos, ele tem dois nomes, João Marcos, o que mostra que ele é judeu. Ele é judeu e era costume de judeus que tinham contato com romanos ter dois nomes, como o caso de Paulo. O Paulo tinha um nome de judeu, Saulo, mas tinha um nome romano de Paulo. Isso era costume entre alguns judeus adotarem dois nomes. O nome de batismo, né, o caso aí do João, ele é hebreu, o nome João a gente sabe que é o nome judaico, mas ele adotou também o nome romano de Marcos, o que mostra a certa proximidade dele com os romanos. Ele chegou a morar em Roma, então por isso nós sabemos que tem esses dois nomes, que tem a tradução assim, que tem o apelido de Marcos. Então o nome dele é João Marcos. Essa é a primeira informação. Outra coisa importante é saber que os discípulos, os apóstolos de Jesus, depois da morte de Jesus, reuniam na casa da mãe dele. O nome dessa Maria, a mãe dele. Então, onde Jesus fez a última ceia, no cenáculo, pertencia à família do João Marcos. Onde aconteceu Pentecostes, no mesmo lugar, no cenáculo, pertencia à família do João Marcos. Onde Jesus foi preso, tem uma tradição que fala que aquelas oliveiras ali pertenciam à família de João Marcos, então eram pessoas de posse. Então, a comunidade cristã de Jerusalém, nasceu dentro de uma casa que pertencia à família do evangelista Marcos. Isso é muito importante, hein? Segundo a tradição, tá? Então, segundo a tradição, aí o bispo Irineu de Lyon é um deles, vai dizer, e segundo as Sagradas Escrituras também, tá aqui a Sagrada Escritura, Atos dos Apóstolos 12, 12, a comunidade cristã de Jerusalém, que tinha o Pedro, o João, o Mateus, essa comunidade apostólica se reunia para rezar numa propriedade da família do evangelista Marcos, tá bom? Então essa é uma questão aqui importante. Vamos para a segunda citação que fala dele. Atos dos Apóstolos 13, 5. Chegados a Salamina, Paulo está aqui, tá? Esse é o Paulo, o Lucas está narrando isso. Chegados a Salamina, pusera-se a anunciar a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Quem que tinham? Aqui está falando do Barnabé e do Paulo. Então, o João Marcos, o evangelista Marcos, ele foi um auxiliar, né? Ele auxiliava o Paulo e o primo dele, Barnabé, nas viagens. Então, a primeira viagem apostólica do Paulo e do Barnabé, o João Marcos foi junto. A primeira só. Na segunda, ele só anda com Barnabé. Depois eu vou explicar isso para vocês. Terceira citação da Bíblia, Atos 13, 13. De Pafos, onde embarcaram Paulo e seus companheiros, alcançaram Perge, na Panfilha. Quanto a João, esse é o João Marcos, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Pessoal, que tem uma informação muitíssimo importante. Aqui está o motivo da briga do Paulo com o Marcos. A primeira briga deles, tá? O João Marcos, na primeira viagem, já abandonou o Paulo e o Barnabé. Abandonou mesmo. Não quis continuar a viagem e voltou para casa. Voltou para Jerusalém. E isso deixou o Paulo muito irritado.
Tanto é que na segunda viagem apostólica, quando Barnabé sugere levar o João Marcos, o Paulo não aceita. Falou, se ele for, eu não vou, eu vou para outra região. E assim aconteceu. Tá? O Barnabé e o João Marcos foi para uma região e o Paulo vai pegar o Silas e vai para outra região. Somente lá no final, o Paulo e o João Marcos restabelecem a amizade. Tanto é que o Paulo vai falar disso daqui a pouco, vocês vão ver. Tá? Vamos lá. Atos 15, 36 a 40. Olha o que diz o Atos. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Então, Paulo dizendo para o Barnabé, ó, vamos fazer uma segunda viagem apostólica para a gente ver como é que estão as comunidades que nós fomos. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, que era primo dele. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tá vendo? Paulo não quer levar ele, porque ele tinha abandonado os dois na viagem anterior. Tiveram um desentendimento tão sério, olha, tão sério, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, seja, devido ao abandono do João Marcos na primeira viagem, o Paulo não queria mais levá-lo nas viagens. Tá? Como é que nós sabemos que o João Marcos era primo de Barnabé? Isso está escrito na carta aos Colossenses que o Paulo escreveu, capítulo 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem já vos dei instruções. Se ele aparecer por aí, recebei-o. O Paulo está escrevendo aos Colossenses, dizendo do Marcos, que é primo do Barnabé. Veja aqui que ele já está na prisão com Paulo. Quer dizer, o Paulo e o Marcos já restabeleceram a amizade. Nós não sabemos quando foi, mas sabemos que no final da vida os dois estão juntos em Roma. Isso é uma carta que o Paulo escreve aos Colossenses, dizendo para receber o João Marcos. Esteve na prisão com Paulo, o Marcos, olha aí. Saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, de Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores, o Lucas evangelista aí, ó. Então estão todos eles em Roma. Quem está em Roma na prisão com Paulo? Marcos, Epáfra, Aristarco, Demas e Lucas. Não quer dizer que eles estão presos, eles estão ali ajudando ele na prisão, visitando ele, colaborando com ele. Essa está na Epístola a Filemon, os versículos 23 e 24. Paulo pede ajuda, né, do Marcos. Olha, isso está na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo, está dizendo Paulo. Somente Lucas está comigo aqui na prisão agora. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Então está pedindo que o Marcos vá até Roma ajudá-lo. Tá, como é que nós sabemos que ele foi discípulo do Pedro? A própria carta de São Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, fala isso. Aqui está em Babilônia. Babilônia é Roma, tá? Pedro chamava Roma de Babilônia. Eleito como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho espiritual, quer dizer, discípulo. Então Marcos, ele foi um discípulo de Pedro também, tá bom? Isso aí está na primeira carta de Pedro. Mas as escrituras não dizem que ele escreveu o evangelho. De onde vem essa informação? Aí eu falei para você, já respondi. Vem da tradição dos primeiros séculos do cristianismo. Então agora eu vou apresentar essa tradição, vou reforçar aquilo que eu já falei antes, tá bom? Então vamos lá. Um antigo texto anti-marcionita, o que é Marcião? Marcião foi um teólogo do século II que criou uma heresia. Qual é a heresia? Para o Marcião, Deus não podia ter criado o mundo, tá? Então essa é uma heresia. E tem um texto contra o Marcião que cita aí que o Marcos escreveu o evangelho. Veja bem aqui, ó. Aqui estão as afirmações de Marcos, apelidado de homem com dedos quebrados. O dedo do Marcos era curtinho, pequeno, por isso que chamava ele de homem com dedos quebrados. Porque em contraste com a presença de sua altura, ele era alto, mas com os dedos curtinhos. Seus dedos eram muito curtos. Era o tradutor de Pedro. Após a morte de Pedro, ele colocou este evangelho para o escrito na Itália. Então, segundo esse texto antigo do século II, o Marcos escreveu o evangelho a partir da Itália. Essa é a informação que nós temos desse texto antigo anti-marcião. Mas vamos ver aqui outra tradição, o Pápias. Esse é o texto mais antigo que fala
do Evangelho de Marcos, tá? É esse texto aqui do Pápias, bispo de Herápolis. Esse Pápias é um dos discípulos de João, do apóstolo de Cristo, chamado Pápias, tá? Pápias, bispo de Herápolis. Ele diz o seguinte: o presbítero costuma dizer que Marcos, tendo sido intérprete de Pedro, escreveu com cuidado, embora sem ordem. Quer dizer, o evangelho do Marcos foi todo desorganizado. Tudo o que ele lembrava das palavras e ações do Senhor. Ele não ouviu e seguiu pessoalmente o Senhor. O Marcos não conheceu Jesus, está dizendo aqui o Pápias. Mas Pedro conheceu. E isso só muito mais tarde, como eu disse. Pedro ensinou de acordo com as circunstâncias, sem dar uma ordem às palavras do Senhor. E está dizendo que o Pedro pregava, sem preocupar com ordem cronológica. Pregava. Portanto, Marcos não cometeu erros ao escrever a partir de suas lembranças. Ele, Marcos, tinha apenas uma preocupação: não omitir nada do que ouviu e não relatar nada falso. Então, o Papa está dizendo que o texto, o Evangelho de Marcos, é um texto desorganizado. Mas a culpa não é do Marcos. O Marcos apenas reproduziu o que ele escutou do Pedro e não queria esquecer nada. E colocava isso no Evangelho. Tá bom? Então, é o texto mais antigo da igreja. Isso é do início do século II, esse texto, tá? Do Pápias. É o texto mais antigo que fala que o Marcos, o evangelho dele nada mais é do que uma catequese do Pedro. O que o Pedro falava, ele escrevia. Tá? É isso que está dizendo o Pápias aqui. O Irineu de Lyon, já falei para vocês lá, século II. Pode escrever Lyon ou Leon, as duas formas tá correta. Aí ele está falando assim da origem dos evangelhos. Tá? Ele fala: Mateus também publicou um evangelho escrito entre os hebreus, em seu próprio dialeto. O Irineu fala que o Mateus escreveu um evangelho em hebraico. Nós nunca achamos esse evangelho, tá? Enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma e lançando os fundamentos da igreja. Depois de sua partida, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, também nos transmitiu por escrito o que havia sido pregado por Pedro. Então, para o Irineu de Lyon também, depois da morte do Pedro, o Marcos escreveu o evangelho. Já para esse homem chamado Clemente de Alexandria, o Marcos escreveu o evangelho quando o Pedro estava vivo. Aqui é uma divergência, tá? O Irineu fala que o Marcos escreveu o evangelho quando o Pedro estava morto. Já esse teólogo chamado Clemente de Alexandria vai dizer que o Marcos escreveu o evangelho quando Pedro estava vivo. Olha aí, ó. Marcos, o seguidor de Pedro, enquanto Pedro pregava publicamente o evangelho em Roma, diante de alguns cavaleiros de César, e dava muitos testemunhos de Cristo, para que assim pudesse memorizar o que foi falado por Pedro, escreveu inteiramente o que é chamado Evangelho segundo Marcos. Então, para esse Clemente, a ideia do Marcos escrever era para que as pessoas pudessem memorizar aquilo que o Pedro falava. É quase que um resumo do que o Pedro falava. Então, até agora, vocês estão vendo que a tradição da igreja, seja nesse texto anti-Marcião, seja no Pápias, seja no Irineu, seja no Clemente, vai dizer que o Marcos foi um intérprete do Pedro. O que significa isso? Escutava o que o Pedro falava para as pessoas e escrevia. Escrevia para que as pessoas memorizassem aquelas falas do Pedro. Tá? Então, o evangelho do Marcos nada mais seria do que uma catequese petrina, uma catequese do Pedro. Tá bom? Orígenes, século III. O que diz o Orígenes sobre o Marcos? O segundo escrito foi quem, segundo Marcos, que o escreveu conforme as instruções de Pedro, que em sua epístola geral o reconheceu como filho, dizendo: a igreja que está em Babilônia, eleita juntamente com você, te saúda, assim como Marcos, meu filho. Aquele texto que eu já citei para vocês, o texto de São Pedro, tá? Portanto, resuminho aqui para vocês. Segundo a tradição, como vimos, Marcos não foi discípulo de Jesus, ele não seguiu Jesus, mas foi companheiro de Paulo e intérprete de Pedro, tá? O evangelho de Marcos é um dos... Agora, isso aqui é aquilo que eu falei para vocês. É um dos 3 sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. O que são evangelhos sinóticos? Eu perguntei aí. A resposta está aqui, ó. Desde o século XVIII, os estudiosos da Bíblia chamam o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos. Porque a palavra grega sinótico significa sim, junto, ops,
ver, quer dizer, ver junto. Você coloca os 3 evangelhos um do lado do outro e vai perceber que eles têm muitas semelhanças. Então, portanto, evangelhos sinóticos são evangelhos que apresentam grandes semelhanças entre si, tá? A Igreja Católica, ela tem 3 anos, um ano chamado ano A, ano B e ano C. No ano A, ela leu o Evangelho de Mateus, que é agora, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, ano A, nós estamos no ano A. O ano que vem é o ano B, a gente vai ler o Evangelho de Marcos. E depois, daqui a 2 anos, nós vamos ler o Evangelho de Lucas nas celebrações, no dia a dia também. Aí o João, quando que a gente lê o João? O João se lê principalmente na Páscoa, porque o objetivo do João, principalmente, é o Evangelho voltado à Páscoa, tá? A ressurreição de Cristo. Então aqui vocês têm os evangelhos sinóticos. Então, se perguntarem o que são evangelhos sinóticos, são evangelhos que apresentam semelhanças entre si. Marcos, Mateus e Lucas, ou Mateus, Marcos e Lucas, tá? A teoria das 2 fontes eu já expliquei para vocês. O que é a teoria das 2 fontes? É a teoria criada aí por esse Christian Wilke e também por esse Wesse, que vai dizer que Mateus e Lucas utilizaram 2 fontes para escrever seus evangelhos. Tá aqui, ó. A fonte que, já expliquei para vocês, aqui é a fonte que. A palavra que é uma palavra alemã, né, que significa Quelle, né, que significa fonte. Tá? Esse evangelho foi escrito mais ou menos entre os anos 50 e 60. São palavras de Jesus, são ditos de Jesus. Em grego falamos logia, né? Logia de Jesus, as palavras de Jesus. E o evangelho de Marcos, que vai ser escrito entre 64 e 70. Tá? Então, o Mateus e o Lucas, que escrevem nos anos 80, alguns falam que o Mateus escreveu lá pelos anos 80 e o Lucas 85, mais ou menos, e o João lá pelos anos 90. Então, o Evangelho de Marcos, isso que é importante para nós, ele está entre os anos 64 e 70. Enquanto Evangelho escrito é o mais antigo hoje. Inclusive, o Marcos é o primeiro que vai utilizar a palavra Evangelho. Evangelho como boa notícia de Jesus. Porque a palavra evangelho é uma palavra grega que significava uma boa notícia dada pelo imperador, uma festa, era chamada de evangelho. Agora, para a questão religiosa, o primeiro que vai utilizar esse termo evangelho como boa notícia é o Marcos. Tanto é que ele começa, a primeira palavra, quem tiver Bíblia depois pode olhar, eu vou abrir a Bíblia aqui para vocês verem, a primeira palavra do Marcos é justamente esta, quer ver? Vou pegar aqui, abrir o Evangelho de Marcos. Primeira palavra que ele usa aqui, ó. Tá aqui, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é o primeiro escritor que vai utilizar a palavra Evangelho, é o Marcos. Ele que inaugurou esse estilo literário de escrever essa boa notícia, tá bom? Então, essa é a teoria das 2 fontes que vocês também já conhecem aí. Vamos aqui. As 2 fontes vocês já pegaram, beleza? Aqui, eu fiz aqui, eu peguei isso na internet, vai ajudar vocês a entenderem. Então, as 2 fontes. O Marcos e a fonte que, e o Evangelho que. Então, o Mateus e o Lucas, observa bem, ó, o Mateus utilizou o Marcos, o Lucas também, tá vendo aqui, ó, em roxo, tá, em lilás, melhor dizendo, aqui, ó. Isso aqui quer dizer, o Marcos foi fonte para o Mateus e foi fonte para o Lucas. O Evangelho que foi fonte para o Mateus e para o Lucas também, tá aqui, ó. E as outras 2 aqui em verde, verde mais claro e mais escuro aqui, são as fontes próprias do Mateus e do Lucas, tá? Então, ó, nessa pequena imagem está explicado toda a origem dos evangelhos, tá? Então, entendendo a teoria das 2 fontes aí para vocês. Mas vamos caminhar um pouco mais, tem mais aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, fica mais claro. O Marcos, ele foi fonte para o Mateus e fonte para o Lucas. O Evangelho que, ou a fonte que, foi fonte para o Mateus e fonte para o Lucas. Mas o Lucas teve também a sua fonte própria, como eu falei para vocês lá, o filho pródigo. O Mateus também, como o nascimento de Jesus, é fonte dele, fonte própria também, tá? Então aqui está explicando a questão sinótica, isso que eu já expliquei para vocês. A teoria das 2 fontes reza assim: Marcos é o primeiro dos evangelhos, 70 depois de Cristo. Mateus e Lucas usam Marcos para escrever os seus evangelhos, lá pelos anos 80. Porém, Mateus e Lucas têm acesso a outra fonte, ou seja, a fonte Quelle, tá aqui, ó, fonte que. Quelle significa exatamente fonte em alemão. A fonte que traz quase só discursos e ditos de Jesus, palavras de Jesus. Tá? Por isso que nós chamamos de logia, tá aqui embaixo, ó.
Marcos é o mais antigo dos evangelhos. Sua estrutura foi copiada por Mateus e por Lucas. Ainda que estes iniciam de forma diferente depois de Marcos 16, eles voltam a se diferenciar de novo. Mateus e Lucas compartilham os 200 versículos do Marcos, tá? É o que está dizendo aqui. Quase tudo são palavras do Senhor. Se chama de elogia, que eu falei para vocês aqui. Mas vamos aqui um pouco mais. E aqui, isso aqui que é importante, ó. Os sinóticos têm essa estrutura aqui, não sei se está claro para vocês, mas na hora que vocês abrirem aí vai ficar claro. Todos os evangelhos sinóticos, o Mateus, o Marcos e o Lucas, eles têm esses 4 pontos em comum. Aqui, a preparação para o ministério com batismo, isso que sempre é o batismo, tá? O batismo e a tentação, todos eles começam aqui. Ah, não, Guto, mas o evangelho de Mateus e Lucas começam com o nascimento, isso foi acréscimo. Mas a parte mesmo do início do evangelho está aí no batismo de Jesus e nas tentações, todos eles. E aqui tem os capítulos, tá? A preparação. No Mateus está no capítulo 3, versículo 1, no Marcos no capítulo 1, versículo 1, e no Lucas no capítulo 3, versículo 1. Aqui está o início dos evangelhos. Depois, Jesus vai para Galileia. Então aqui está onde está a ida de Jesus para Galileia. Então Jesus fica na Galileia, está nos 3 sinóticos. Depois Jesus sobe para Jerusalém. Está aqui nos 3 sinóticos também quais são os capítulos. O Lucas é o que mais dedica a essa subida. Pode olhar aqui, ó. São 10 capítulos que o Lucas dedica a isso. E depois Jesus em Jerusalém, morte e ressurreição dele. Então são essas 4 estruturas que todo evangelho sinótico tem. A preparação para o ministério na Galileia, a subida para Jerusalém, morte e ressurreição de Jesus em Jerusalém. Tá? Essa estrutura está nos 4 evangelhos sinóticos. Eu vou mostrar isso para vocês. Quando for estudar aqui o Evangelho de Marcos, vocês vão perceber isso aqui. O Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, existem 3 teorias. Uma teoria que ele escreveu em Roma. Quem defende essa teoria fala que ele usa muito o termo latino. E quando o Pedro também estava em Roma e ele estava em Roma. Então é possível que ele escreveu em Roma. É a teoria mais aceita. A segunda teoria mais aceita é que ele escreveu a partir da Síria, de Antioquia da Síria, onde morava o Barnabé, onde morou o Paulo. Então, a segunda teoria é que ele escreveu a partir da Síria. E a terceira teoria, que ele começou a escrever na Galileia o evangelho dele, depois que ele termina em Roma. Então, a mais aceita teoria é que o evangelho do Marcos foi escrito para os romanos. Essa é a teoria mais aceita. Embora exista uma outra teoria que ele escreveu também a partir da Síria. Tá bom? Agora, uma coisa importante. Seja onde ele escreveu, uma coisa nós sabemos. A situação estava ruim para os cristãos. Seja em Roma, com a perseguição do Nero, seja em Jerusalém, com a morte do Tiago, foi morto à espada, Tiago Maior. Os cristãos estavam muito, vamos dizer, estavam com medo. Ser cristão não era uma boa, naquele momento não. Tinha perseguição do Nero, tinha perseguição na Judéia, então os cristãos estão com medo. Então esse evangelho, o pano de fundo dele, são essas perseguições. Então, ou seja, são as turbulências, tá? São turbulências, perseguições, destruição do templo de Jerusalém. Roma vai invadir Jerusalém, vai destruir Jerusalém numa guerra. A guerra começou no ano de 66. Então, o Evangelho de Marcos tem como pano de fundo, essas dificuldades de ser cristão, perseguições aos cristãos, tá bom? Então, o que o Marcos quer passar? Qual é a mensagem do Marcos? Já vou adiantar aqui uma coisa importante para a próxima aula. A mensagem do Marcos em todo o evangelho é responder quem é Jesus. Então, quem é Jesus? Mas quem é Jesus para quem? Para nós, num contexto de perseguição. Como ser cristão num contexto de perseguição? Esse é o grande objetivo do Marcos. É responder como ser cristão dentro desse contexto de perseguição. E para isso ele precisa responder para o público dele quem é Jesus. Então, para ele, Jesus é o Filho de Deus. Vocês vão ver isso aqui. Primeira resposta, Jesus é o Filho de Deus. Segunda resposta, Jesus é o Messias esperado. Terceira resposta, Jesus é aquele filho do homem que aparece no livro de Daniel. São as 3 respostas que ele dá. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias e Jesus é o filho do homem lá do texto de Daniel. E o mais importante, a nossa vida não vai ser fácil.
Porque a de Jesus também não foi. Jesus morreu numa cruz. Então, como ser cristão num contexto de perseguição? A resposta que ele vai dar durante todo o evangelho é tendo fé, acreditando nesse Filho de Deus que ressuscitou, acreditando nesse Messias, nesse Filho do homem. Então, ele vai apresentar Jesus como divino também. Então, o evangelho de Mateus é o evangelho que mais coloca o Jesus humano, mas o Jesus humano que é Filho de Deus. Por isso que o evangelho termina com a frase lá daquele centurião: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Então essa é a mensagem que o Marcos quer passar. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, tá? Vamos aqui terminar e deixar vocês falarem um pouco. Então tá aqui, ó, o autor instrui a comunidade acerca de quem é Jesus e como ser discípulo de Jesus a partir dos gestos, palavras do mestre, dentro desse contexto de dificuldade. O evangelho possui 16 capítulos, só que, depois eu vou explicar isso para vocês, na próxima aula, do versículo 9 ao 20º, não é do Marcos não, tá? O Marcos só escreve até o versículo 8º. O evangelho de Marcos termina no capítulo 16, versículo 8º. Do versículo 9 ao 20 foi acréscimo da comunidade. Eu vou explicar por quê para vocês depois. Vou parar agora a partilha aqui do texto e vou abrir para vocês fazerem perguntas. Aí sim podem fazer as perguntas de vocês. Vou já também parar a gravação. Vocês então vão ter acesso a essa gravação. Já estou parando ela aqui.